emocionalmente, é um período até delicado, né? Porque depois a gente tem, ao longo do mês, ao longo desse período de lunação, a gente tem o outro eclipse, na lua cheia, do dia 8 de novembro. Então, nós estamos agora exatamente entre períodos de eclipse, entre 2 eclipses. E a gente tem, agora fazendo um panorama bem geral do mês inteiro, a gente tem mais ou menos até 15 de novembro, realmente um período de tensão. É um período para tomar cuidado, é para a gente ficar mais atenta, é para a gente... Ninguém tem que tomar nenhuma decisão de vida agora nesse período, até 15 de novembro. Tudo que a gente achar que pode depois virar e não ser. Né? Vai virar e não vai ser aquilo. Então é melhor a gente, qualquer decisão muito assim, difícil, né? Decisões de vida, tipo, sei lá, casa, separa, sabe essas coisas? Decidir casar, decidir separar, decidir fechar uma empresa. Porque são coisas que não é escolher uma roupa pra gente comprar, né? Não é escolher uma comida para o restaurante. São decisões um pouco mais de vida, né? Que vai impactar médio e longo prazo. Então esse tipo de decisão entre eclipses é melhor. A gente está sujeito a não enxergar direito. Lembra que a luz apagou, nós não estamos vendo direito, a gente está com essa sensação de um terror. Tem muita gente já ficando meio pirado nesse período, já está achando que está... Então, está acontecendo isso. Então, se as pessoas estão percebendo, estão sentindo um clima um pouquinho mais intenso, lembrando que a lua nova, o eclipse de lua nova, é um eclipse muito forte, né? Mas ele é lua nova, ou seja, é aquilo que ainda está lá dentro. Então, trabalha mais o nosso âmbito pessoal. Mas quando a gente fala do eclipse de lua cheia, é quando as coisas transbordam. A lua cheia, naturalmente, já é o transbordar o copo. Transbordou o copinho e a gente não tem mais como controlar. Então, esse eixo que está acontecendo, o eclipse touro e escorpião, é um eixo que fala profundamente mesmo das transformações de valores, transformações emocionais, transformação de energia. É um excelente período para a gente... para o pessoal que gosta, né, dessa parte um pouquinho mais holística, um pouquinho mais energética, buscar uma limpeza, né? Buscar mesmo, seja num centro, seja uma corrente filosófica, não importa a crença, importa que a gente entenda que é uma energia muito forte para eliminar, para erradicar, para tirar de nós algo que a gente precisa. Por isso que ela está ligada à transformação, tá? Então isso é interessante porque, na verdade, é o mês inteiro. É até 23 de novembro isso. É até o Sol ingressar no signo de Sagitário. Então, durante todo o mês que a gente tem Escorpião em jogo, a gente já tem naturalmente uma energia boa para limpar. E não é uma limpeza qualquer. Sabe aquela... Não é aquela limpeza qualquer. Aquela que limpa só aquela parte de fora, né? Superficial. É aquela limpeza assim profunda, né? Então é tirar de dentro mesmo, talvez mágoas, ressentimentos. Sabe a sujeira? Quando a gente precisa tirar uma sujeira e ela tá mesmo crônica dentro de nós, seria essa força. Então é uma força interessante para trabalhar isso. E aí não só esse tema de limpeza energética, mas também trabalhar emoções, aquilo que ficou, que aprisionou a gente, por exemplo, né? Mágoas, ressentimentos que tá lá dentro, tá aprisionado e a gente fica remoendo aquilo ano após ano. Pois é, um eclipse agora nessas posições e com o mapa que tá, porque não é só o eclipse, são os aspectos que tem nesse mapa, eles também ajudam a eliminar de vez. Mas assim, eliminar também é desapegar. É não ficar depois lembrando que é definitivamente deixar o negócio para trás e seguir adiante. Deixar ir fortemente e seguir adiante. Né? Porque senão o que acaba acontecendo? Essa força de eclipse também em Escorpião também puxa novamente. Então não adianta fazer todo um esforço, não é? De jogar, de eliminar, de transformar e depois começar, mas sabe, acho que... E continuar pensando, remoendo, porque a mesma força que foi, ela volta. Não é? A mesma intensidade com que a gente eliminou é a mesma que a gente puxa de novo e atrai. Então, isso é importante entender, né? Que tipo de energia a gente tem. Então, até dia 15, a gente tem aspectos, assim, de bastante desafio no céu, fora o eclipse, não é só ele. A gente tem aspectos que indicam, né? Principalmente aspectos com Urano e Saturno no céu, desafiadores, que indicam muito a dificuldade em renovar as coisas ou voltar ao que era. Então, já tem uma força, esse combate já está no céu já há um tempo,
desde que essa quadratura está acontecendo, que é a quadratura de Saturno e Urano. Esse é o último ano dessa quadratura no céu. E o eclipse, ele envolveu essa quadratura. O mapa do eclipse envolve essa quadratura pelos aspectos que a gente tem. Então, é Mercúrio, é Vênus, eles estão envolvidos com essa quadratura. Então, a gente continua naquele dilema entre mudar, renovar, inovar, ir para frente, ou não, vamos voltar, né? O pessoal que aprendeu, por exemplo, as empresas que aprenderam a trabalhar no online, no híbrido. Não, agora não vai mais, acabou, ninguém mais sabe isso, agora vamos voltar ao presencial, porque presencial é que é o certo. Mas não tinha aprendido a economizar tempo, a melhorar a qualidade de vida. Por que não? Por que não fazer o híbrido? Não, vamos voltar. Então, essa ideia de voltar ao que era o tradicional, passar por cima de todas as mudanças que foram feitas e os aprendizados, é um pouco essa quadratura. É a resistência ao novo. É aquela ideia que, não, agora acabou o evento que trouxe essa novidade, que foi a crise aí, a pandemia, e agora, então, pronto, já não tem mais isso, então podemos ter a vida de antes. Mas a vida de antes, ela nunca vai ser como a vida de antes. Então, essa quadratura, ela fala exatamente isso. A vida de antes, que fica todo mundo querendo a vida de antes, ela não é mais a vida de antes, porque o tempo já passou, não existe mais como voltar. Então, isso vira um cabo de guerra, vira um cabo de tensão no céu, e o eclipse está lá no meio. Para estourar, para revelar, na verdade, eu já até vejo como é uma revelação, o eclipse sempre faz a gente iluminar de dentro para fora, então a gente acaba enxergando se a gente se esforça para isso, então ele ativa isso, mais ainda. Então, a gente tem alguns aspectos que mostram isso, né, no mapa, e aí nós temos, no dia 5, no dia 7, no dia 8, bem até o dia 15, a gente tem uma sequência de aspectos que estão envolvendo a quadratura Urano-Saturno, a quadratura. Então, a gente tem Vênus fazendo oposição a Urano, a gente tem Mercúrio fazendo, Vênus quadratura Saturno, Vênus oposição a Urano, Mercúrio oposição a Urano, né? Então, tudo isso está ali, né, no mapa certinho, a quadratura e o eclipse ativando tudo isso. E não é um eclipse qualquer, é no eixo Touro-Escorpião. Então, é quase que definições, né? Ou as pessoas vão escolher o lado de vou voltar para trás e vou jogar todo o meu aprendizado fora, ou elas vão falar, não, pera, isso está errado, eu não vou ficar mais apegada, eu vou para frente. Não vai ter meio termo mais. A ideia desse período é que não tem mais meio termo. Então, é mais ou menos assim, quem aprendeu, aprendeu. Quem entendeu a situação e vai dar realmente um salto para frente, vai dar um pulo, ou as pessoas vão falar, não, vou voltar na época das carroças, do tempo das cavernas, vou voltar, não quero nada de novo. E aí vai ser muito mais difícil essas opções depois reaprender, voltar a mudar. Então, é possível acontecer tipo um abismo mesmo, entre as pessoas que estão um pouco mais lá na frente, né, avançando, e aquelas que não. Então, meu receio é um pouco isso, é que começa a formar tipo mesmo um abismo, né, entre olhar para o mundo e ver as mudanças, novidades e coisas boas que esse novo momento está trazendo, ou se não, ficar de vez preso no passado. E ficar mesmo, escolher isso daí. Então, aquela coisa mais de vamos devagar, talvez com essa energia de escorpião não dê. Ou volta tudo, ou vai para frente. Volta tudo ou vai para frente. Porque é radical, porque não tem meio termo. Então, não dá para ir nada devagarinho assim, né? Vamos devagar.